Lucas 17. O texto diz no versículo 20 e no versículo 21. Lucas 17, 20 e 21. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Por isso que eu pedi para eles ficarem aí para cantar. Venha ao teu reino. Quando viria o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá: olha, aqui está ele, aqui está o reino de Deus. Ou então, olha, o reino de Deus está naquele lugar, está lá. Porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. O tema da mensagem nessa manhã é sendo possuídos pelo reino. Sendo possuídos pelo reino. Jesus diz: o reino está entre vós. Mas qual a relação que cada um de nós temos com o reino? Ele está entre nós, mas ele está na nossa periferia de vida. Ele está bem intrínseco na nossa vida e sem ele a gente não vive. Nós estamos nos desfrutando do reino, ou o reino está possuindo a nossa vida? Sendo possuídos pelo reino. É isso que nós vamos pregar, vamos refletir nessa manhã. Vamos absorver e vamos dar a resposta para nós mesmos. Qual é a nossa relação com o reino? Qual é o nosso envolvimento com o reino? Qual é a nossa entrega ao reino de Deus? Que Jesus disse: ele já está aí. Ele já está entre vocês. Vamos cantar. Faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver durante cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do Façamos essa oração. Vem o teu reino. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu Glória a Deus, reino, aleluia. faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Meu Pai, eu lhe peço que o Senhor nos ajude nesse momento. Na verdade, que o Senhor tome conta desse momento. Que o Senhor permita que a revelação da Tua palavra alcance o propósito que o Senhor tem com isso. De chegar em nossa mente, em nosso coração, ao ponto de modelar nossas mãos e nossos pés para as atitudes que a Tua palavra nos leva a ter. Modela-nos como o oleiro modela o vaso
moldando, amassando o barro e dando a forma que o Senhor quer. Nós precisamos disso, nós queremos isso, nos entregamos voluntariamente a Ti para isso, Senhor. Recebe, nos aceita, nos e trata da nossa vida nesta manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Obrigado, podem ser. Eu lembro de um pregador aqui da Zona Oeste de São Paulo, que eu estava ouvindo há muito tempo atrás ele pregar, muito tempo mesmo. Eu acho que eu estava até ouvindo numa fita daquela tempo, que era fita cassete, né? Aquela fita, os mais novos já estão pensando que eu estou falando língua estranha. Não, tinha um negócio chamado fita cassete. E eu estava ouvindo a fita daquele pregador e ele estava contando a experiência de uma mulher que chamou ele para ir na casa dela de madrugada, porque o marido dela estava possuído. Ela disse, meu marido aqui está possuído, Satanás tomou conta dele, está quebrando tudo, o pastor corre aqui e vem expulsar esse demônio, porque meu marido está possuído. E aquele pastor, ele disse assim, irmã, teu marido está possuído por demônio? Tá. E ele falou assim, e você está possuído pelo quê que não expulsou ainda? Na verdade, existem dois reinos neste mundo, contrastando um com o outro, o reino de Deus e o reino desse mundo. O reino desse mundo, a palavra de Deus enfatiza que ele é dominado por Satanás. O apóstolo João descreve isso dizendo, o mundo adormece, jaz nas mãos do maligno, está ludibriado, tratado por Satanás. E Satanás controla as pessoas do seu reino, manipulando as pessoas do seu reino. O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz que a mente das pessoas ficam tão embriagadas por Satanás que elas não conseguem entender, absorver e obedecer o evangelho de Cristo. Por mais claro que seja o evangelho, os valores, os conceitos, o mundo dominado por Satanás cria uma cegueira, raciocínios contrários a Deus, barreiras que impedem o entendimento do reino de Deus. São dois reinos completamente contrastantes, um completamente diferente do outro. E nós estamos envolvidos, como dizem os nossos irmãos espanhóis, involucrados, nós estamos com um desses reinos. Ninguém vai conseguir se envolver nos dois reinos e participar de uma maneira efetiva nos dois reinos. Ou estamos no reino de Deus, ou estamos no reino deste mundo. Quem está no reino de Deus não consegue ter uma postura de assistente do reino. Não, eu estou no reino de Deus, o reino de Deus está em mim, eu vou sentar aqui e ficar assistindo o que está acontecendo no mundo, ficar assistindo o que está acontecendo na igreja, ficar assistindo o que acontece com o meu vizinho, com a minha família, e eu estou no reino. Engano. Quem se envolve no reino vai viver o reino a ponto do reino possuir essa pessoa. Seja o reino desse mundo, seja o reino de Deus. Jesus vinha trazendo ensinamentos sobre o reino, e em um determinado momento os religiosos da época, os fariseus, chegaram nele e perguntaram, quando é que vai acontecer isso? Quando que virá esse reino que você fala? Jesus já tinha dito, meu reino não é deste mundo. Perguntaram para ele, você é rei? E ele disse, mas meu reino não é deste mundo. Eu não sou rei desse reino do mundo, eu sou rei de um outro reino. E eles perguntaram para ele, quando vai acontecer? Quando virá? Quando chegará esse reino? E é nesse momento que Jesus, ele respondendo aos fariseus, ele diz, o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não vem de modo visível. E aí ele diz, por isso que não adianta ficar perguntando se ele está aqui ou se ele está lá, mas Jesus diz, o reino já veio. Eles estão perguntando, quando virá o reino? E Jesus diz, o reino já veio. Como que dizendo assim, já está aí, vocês não estão vendo, vocês não conseguem perceber? Porque quem está no reino do mundo não consegue compreender, ver, perceber o reino de Deus. Quem está vivendo preso, envolvido, manipulado pelo reino do mundo, não vê o reino de Deus. Embora ele já esteja aí, ele já faça parte da nossa vida e do cotidiano, mas as pessoas não conseguem ver. Essa palavra, ou essa expressão, não vem de modo visível. Ela é uma expressão onde é usada uma palavra grega. Meus irmãos, não é que eu quero confundir as coisas, mas é que foi importante essa etimologia, porque traz um sentido muito rico para a gente.
Por exemplo, essa palavra grega que traz essa expressão, não vem de modo visível, é só uma palavra. É a palavra, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, rapampinoés. Rapampinoés, não precisa decorar isso, rapampinoés. Essa palavra significa o seguinte, uma observação cuidadosa. Uma observação cuidadosa. Ou seja, Jesus está dizendo, o reino já está aí, mas somente aquelas pessoas que estão atentas de uma forma cuidadosa, vigilantes, para perceber o que os outros não percebem, é que estão sabendo que o reino já chegou, que o reino está entre vós, que o reino já veio. Então, nesse contraste entre um reino e outro, nós vamos nos colocando no reino de Deus, na medida que a gente consegue perceber o reino, através de uma atitude de observação cuidadosa, de forma zelosa, atenta, a gente começa a perceber os indícios do reino. Vocês conhecem aquela ilustração da mulher que olhava pela janela e via a roupa da vizinha suja? Quantos já conhecem essa ilustração? Quantos não conhecem? Tá, vou contar para vocês que não conhecem, os outros podem cochilar um pouquinho, depois a gente já te acorda. A mulher olhava pela janela e falava para o marido todo dia, puxa, mas essa vizinha aí, ela é porca, olha a roupa como está suja na casa. Falava um dia, falava outro, olhando pela janela da casa dela, até que o marido foi lá e limpou a janela e disse para a mulher, você que é porca, porque você não limpa a janela, a roupa está limpa lá. Você que não limpa a janela aqui de casa. Então você vê aquilo que você é, aquilo que você projeta, aquilo que está dentro de você é o que você vê. Jesus ele diz o seguinte, para aqueles que são bons, que os olhos são puros, todas as coisas são puras. Mas quem não tem olhos puros, tudo é contaminado, tudo é ruim. O reino de Deus, ele está no meio da igreja, ele está na terra, ele está no mundo, ele não está preso a um lugar geográfico, ele está dentro de pessoas que têm o rapampinoés. Aquelas pessoas que conseguem observar os valores do reino, perceber o valor do reino, o reino está nessas pessoas. Os fariseus vão ficar perguntando, quando chegará, onde está? Eu estou procurando o reino, eu quero encontrar o reino, estão correndo atrás do reino aqui, ali, acolá, buscando o reino. Esses são os fariseus, os que não percebem o reino. Por quê? Porque eles estão envolvidos, na verdade, com outro reino. Em João 8, 23, Jesus diz assim, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. O que o Senhor está afirmando? Ele está mostrando alguma característica do reino. O reino não é, ele já disse, não é visível. Então o reino não é palpável, não é das coisas daqui de baixo. Ele diz, eu não sou do reino daqui de baixo, eu sou do reino lá de cima. Eu não estou preso aqui embaixo, eu estou ligado lá em cima. O grau de envolvimento com as coisas dessa vida, seja suprimento de necessidades, diversão, realizações, varia da pessoa pelo tamanho do envolvimento, de percepção que ela tem sobre o reino que é invisível. Quanto mais ela consegue atentamente perceber o reino invisível, menos ela está presa às coisas do reino visível. Menos o reino visível influencia a sua vida, para bem ou para mal. Menos o reino visível abate o seu emocional ou lhe torna eufórica, porque ela não está presa ao reino visível. Ela tem mais interesse no reino invisível, porque ela percebe o reino invisível. O marco da existência do reino de Deus, irmãos, na vida de um cristão, é ter o rei reinando nele. Esse é o marco. É aí que se identifica a presença do reino em alguém. Jesus diz, entre vós, outras traduções diz, em vós, ou dentro de vós.
Então, uma pessoa, ela está identificando o reino na vida dela quando tem um rei reinando nela. Então, quando o Senhor Jesus está na pessoa, reinando na vida da pessoa, vocês sabem o que é o rei? O rei é o soberano, o rei é o que determina, o rei é que comanda, o que o rei fala é que tem valor, e os súditos apenas obedecem ao rei. Então, quando o reino está na vida da pessoa, essa pessoa pode dizer que ela entende o reino de Deus. Alguns conceitos bíblicos. Primeiro, o cristão verdadeiro está no mundo, mas vive os valores do reino de Deus. Ele está aqui, mas ele não é daqui. Segundo, ele possui bens materiais, mas ele é possuído pelos valores do reino, e não possuído pelos valores dos bens materiais que ele possui. Ele não tem o apego aos bens que ele possui. Ter ou não ter bens materiais não forma a vida dele quando ele é um participante do reino de Deus. A emoção dele, a alegria dele, a estabilidade dele emocional não está apoiada nos valores deste mundo, porque os valores do reino de Deus é que são impressionantes aos seus olhos. Terceiro, ele compra os bens materiais com esforço, com trabalho, com o dinheiro que ele tem, mas ele ganha os valores do reino através do cultivo do relacionamento que ele tem com Deus. Ele alimenta relacionamento com Deus. Pergunto para vocês, e a resposta é óbvia, não precisa nem externar com palavras. Todo mundo aqui precisa trabalhar, não é? Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Todo mundo precisa ter bens. Faz parte de viver neste mundo, mesmo não sendo desse mundo. Então, todo mundo precisa dessas coisas. Mas, para quem percebe o reino atentamente, a busca dessas coisas não prejudica, não entra na sua agenda de forma que prejudique o cultivo do seu relacionamento com Deus. Essa pessoa vai se relacionar com Deus em intimidade e com as coisas de Deus em intimidade. A sua agenda está voltada para Deus, mesmo ela tendo as necessidades que todas as outras pessoas têm. Vocês sabem, é muito comum pessoas dizerem: eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo para participar das coisas da igreja. Por quê? Porque elas não estão impressionadas com o cultivo do relacionamento com Deus. Elas não entendem que é necessário cultivar relacionamento com Deus com atitudes, com comportamentos. Elas acham que vai acontecer simplesmente, mas elas estão com a sua agenda comprometida com os valores daqui. Elas têm um compromisso formal, que não mudam, são disciplinados, dedicados naquilo que diz respeito aos valores do reino desse mundo. Estão me entendendo, irmãos? Sim ou não? Hoje eu estou mais para Batista, né? Estou doutrinando. Hoje eu estou doutrinando. Estou ensinando. O reino é assim. O reino é feito de ensinamentos. E se você cochilar, porque eu não estou dando uns gritos, fique tranquilo, porque o apóstolo Paulo pregou e um cara dormiu e caiu até da janela. E se Paulo pregou e um cara dormiu e caiu da janela, quem sou eu para esperar que você não durma? Então você está autenticamente no seu direito de cochilar. Mas eu preciso hoje falar com vocês sobre o reino dessa maneira. Como eu vinha dizendo, a postura das pessoas que estão no reino deste mundo e das pessoas que estão no reino de Deus é completamente diferente. Agora eu preciso entrar num tempo de estudo bíblico e pedir para vocês pegarem suas Bíblias, seja ela virtual, aperte a sua Bíblia, seja ela física, abra a sua Bíblia em Colossenses, para você me acompanhar, independente de tela, porque a tela não vai mostrar tudo, para você me acompanhar em alguns argumentos que eu tenho, para mostrar a diferença dos cidadãos de cada um destes reinos. Colossenses no capítulo 3. Então, no que é diferente
o cidadão do reino do reino desse mundo, do reino de Deus, do reino desse mundo. Primeiro, naquilo que procuram. Naquilo que procuram. Veja aí Colossenses 3:1. Vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procurem as coisas que são do alto. Aleluia. Vocês já foram crianças, né? Que pergunta mais boba, né? Vocês evidentemente já foram crianças. E vocês lembram quando vocês eram crianças que vocês tinham aquele negócio, e eu também tinha, eu lembro das minhas filhas fazendo. Eu viajava com as minhas filhas e elas ficavam no carro e elas combinavam contar carros. Ou contar cor de carros. Então elas combinavam carro amarelo, aí ficavam contando quando aparecia carro amarelo. 1 ali, 2, 3, 4. Numa ilustração que me vem à mente bem simples, o cidadão deste mundo, quando anda por aí, anda contando carros amarelos. O cidadão do reino de Deus anda contando avião. Quantos aviões estão passando no céu? É uma alegoria simples, mas para expressar o que Paulo fala aos Colossenses. Não procurem as coisas de baixo, procurem aquelas que são do alto. Os cidadãos desse mundo procuram as coisas de baixo. Se eu sair cadeira por cadeira perguntando aqui a cada pessoa que está dentro de um templo evangélico numa manhã de domingo, se você procura as coisas de baixo ou as coisas do alto, eu vou ter quase que unanimemente a resposta: do alto, pastor. Eu estou procurando as coisas do alto. Então chegue em casa e pegue a sua agenda. E veja o quanto que ela tem de compromissos com coisas do alto. E o quanto ela tem de compromissos com coisas de baixo. Pegue a sua agenda e comece a avaliar como que está sendo aplicado o seu tempo. E veja o quanto ele está comprometido com as coisas do alto. E quanto ele está comprometido com as coisas de baixo. Pegue a sua conta corrente, o seu orçamento financeiro e veja quanto o seu dinheiro está comprometido com valores ou coisas do alto. E quanto ele está comprometido com coisas do reino deste mundo, coisas desta vida. E aí, seja honesto com você e dê a resposta certa, não para mim, mas para você mesmo, sobre ser alguém que está procurando as coisas do alto. É isso que a palavra diz. A palavra diz: vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Ora, não está em concordância com o que Jesus diz em Mateus 6,33? Cadê as Bíblias ambulantes aqui? Mateus 6,33 diz o quê? Os anjos estão ouvindo e entendendo, é isso aí. Mas vocês falaram certo, é que não falaram em coro. Mas é para buscar o reino de Deus. O reino de Deus representa as coisas do alto. Para buscar o reino de Deus. Não diz para buscar o reino de Deus e buscar as coisas de baixo. Diz que as coisas de baixo vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. É o que disse Jesus. Jesus, não é uma interpretação bíblica, não é um apóstolo, embora se fosse um apóstolo inspirado é a mesma coisa, não é um pregador, é Jesus. Busque o reino de Deus e as outras coisas virão para você. Essa é a fé do crente. Essa é a fé do crente, que ele está dormindo e Deus está preparando as coisas para ele. Essa é a fé do crente, que Deus usa até o ímpio para ajuntar em favor dele. Essa é a fé do crente, ele busca as coisas do alto e Deus acrescenta o que ele precisar. Essa é a fé do crente. Ainda, Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, Jesus está ensinando e ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde poderá ser roubado, resumindo. Mas ajunteis tesouro no céu.
Novamente vamos olhar nossas atividades, nosso tempo, nosso dinheiro, nosso potencial, como que ele está sendo gasto. O que estamos produzindo é para essa vida ou é para a eternidade? Onde estamos aplicando nossos recursos, emoções, tempo, sentimentos, está produzindo coisas que começa hoje, termina amanhã, um dia vai acabar, não vai ter mais, ou estamos produzindo coisas que vão durar para sempre. Estamos ocupados em produzir e nos ocupar com aquilo que vai durar para sempre. Ou nós estamos envolvidos com as coisas daqui dessa vida, presos às coisas dessa vida. Foi Jesus quem disse, ajuntem tesouro no céu. O que mais que mostra a diferença entre cidadãos do reino do mundo e cidadãos do reino de Deus? Aqui no versículo 2. Naquilo que pensam. Naquilo que pensam. Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando nós pensamos, nós planejamos. O pensamento é uma importante arma para planejamento. E o planejamento acaba ocupando o nosso tempo, motivam nossas emoções e organizam nossa agenda. A gente pensa, planeja e começa a gastar tempo e recursos e usa a nossa agenda para executar aquilo que foi planejado. Vocês querem ver uma coisa que eu fico pensando com compaixão, misericórdia, eu estou ensinando, ajudando vocês, mas eu penso com dó das pessoas que na igreja, às vezes envolvidas na igreja, e elas dizem assim, eu não posso ir no culto porque apareceu um compromisso. Então só vai no culto quando não aparece um compromisso. Não é uma mensagem subjetiva? Olha, hoje tem um culto, mas eu não vou no culto porque eu assumi um compromisso. O colega liga lá no serviço e fala assim, olha, eu preciso hoje à noite conversar contigo, eu só tenho hoje à noite para tratar daquele assunto. Aí o profissional da igreja, é o dia de culto da igreja dele, e ele fala assim, escuta, mas hoje à noite, tá tudo bem, vai, vamos lá, vamos fazer essa reunião, vamos ter esse compromisso. Agora aquela pessoa disse, eu só posso hoje à noite, porque na noite anterior ele tinha jogo do time dele. É um compromisso. Porque ele vai nascer Chunoie no outro dia. É um compromisso. Porque ele tem, sei lá, um filme no cinema que ele marcou para ir assistir. É um compromisso. Aí ele diz, eu só posso hoje à noite, você tem a igreja. Aí você fala, tudo bem. Significa o quê? Eu não tenho compromisso. Para mim não tem problema. Naquilo que pensam. Essa está a diferença entre os que estão ocupados com o reino deste mundo e aqueles que estão ocupados com o reino de Deus. Eles pensam em relação ao reino de Deus. Os que estão possuídos pelo reino de Deus pensam em relação ao reino de Deus e ocupam então seus esforços em função do reino de Deus. No versículo 5 a 13, agora é um pouco mais longo o texto, eu não vou ler tudo, mas se vocês observarem algumas expressões aqui, do capítulo 3 de Colossenses, versículos 5 a 13, vocês vão perceber que a diferença está que os cidadãos do reino, eles se ocupam naquilo que fazem com o reino. Então, eles se ocupam, eles mostram que são cidadãos do reino naquilo que fazem. O versículo 5 diz assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, paixão, pureza, ganância, idolatria, tudo isso é da natureza terrena. O versículo 7 diz, essas coisas vocês faziam no passado. Essas coisas eram coisas do passado, versículo 7. Quando vocês estavam acostumados a viver nela. Aí no versículo 8 diz, abandonem estas coisas. Abandonem a ira, a indignação, a maldade, o falar mal, que é maledicência, a linguagem indecente no falar, termos chulos ou palavrões. Abandonem. Versículo 9, não mintam uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Vocês tiraram a roupa do velho homem, com as práticas que tinham,
E agora vocês estão renovados no conhecimento com uma nova roupagem, a imagem de Cristo, do Criador. Aí continua argumentando, versículo 12 diz, como povo escolhido de Deus, agora se vistam com profunda compaixão, com bondade. Versículo 13, suportem uns aos outros, perdoem as queixas. Então, a forma de fazer as coisas identifica quem está possuído pelo reino e quem não está. A forma como faz as coisas. A outra coisa que identifica é naquilo que alimenta os relacionamentos. Aquilo que alimenta os relacionamentos. O versículo 14 a 17, observem comigo algumas partes do versículo 14 a 17. O 14, a palavra principal aí é amor. Grife aí na sua Bíblia se você tem esse costume de fazer amor. O versículo 15, a palavra principal é paz. Olha aí, paz. Grife paz aí na sua Bíblia, no versículo 15. No versículo 16, a palavra principal aí é palavra de Cristo. Palavra de Cristo. Palavra de Cristo. E no versículo 17, é o serviço a Deus, tudo o que fizerem. A palavra principal é tudo o que fizer. É um serviço a Deus, tudo o que fizer é para Deus. Então olha um cidadão do reino de Deus. Como que ele trata os relacionamentos? Amor, paz, tendo como base a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e fazendo um serviço a Deus. Eu te pergunto, a maneira como nós estamos nos relacionando com os irmãos aqui na igreja, é assim? É paz? É amor? É mediante a palavra de Deus? E é servindo a Deus? O que seria o oposto dessas coisas? Características do reino deste mundo. Então, se não é paz, o que é o contrário de paz? Guerra, ódio. Se é paz, não tem paz, tem o quê? Guerra, intriga, contenda. Qual é o contrário de amor? Ódio, raiva. Qual é o contrário de palavra de Deus? Aí é um monte de contrário. Filosofias, conceitos, eu acho, eu penso, eu sinto, minha vontade, perdi o controle, eu sou desse jeito. Tudo isso é contrário à palavra de Cristo. Tudo isso é contrário à palavra de Cristo. O que é serviço a Deus? É não fazer para si, porque gosto, porque faz bem para mim. É fazer o que Deus diz que é para fazer. Olha, eu não estou fazendo porque eu não sinto. Deus não falou para você sentir. Fala para o seu irmão, Deus não falou para você sentir nada, irmão. Ele só falou para você fazer. Tragam todos os dízimos na casa do Senhor quando vocês sentirem. Perdoe as ofensas recebidas quando vocês sentirem. Congreguem quando vocês estiverem sentindo vontade de ir na igreja. Não! Servir a Deus na palavra, fazendo tudo para o Senhor, Ele disse para fazer, fazer. Ele disse, faz. Se está sentindo, se faz chorando, se faz rindo, se faz abatido, não importa, está fazendo. Faz. E Deus manda fazer, faz. Você já pensou, querida irmã, você chegar no seu marido e falar, acabou tudo em casa, não tem mais nada na prateleira. Tá bem, meu amor, quando eu sentir, a gente vai no mercado. Ué, sentindo ou não sentindo, precisa pôr comida na mesa. O contrário, a mulher tem casa, estou falando daquela mulher que fica em casa, trabalha em casa, não trabalha fora, o marido chega e a janta, bem, não senti de fazer hoje. Eu senti de assistir novela. Ora, palavra de Cristo, entenda uma coisa, diga comigo, a palavra de Deus é mandamento. Quem é do reino de Deus, palavra de Deus não é sugestão, não é uma ideia, não é para ser avaliada. A palavra de Deus é mandamento. Deus fala, faz. Ah, mas não estou sentindo, mas se você se disciplinar e começar a fazer sem sentir, daqui a pouco você começa a sentir também. Se você começa a fazer o que Deus fala, mesmo que você não entende e não queira, daqui a pouco você começa a tomar gosto daquilo. Você começa a aprender, a gostar de fazer o que Deus fala. Então as pessoas que estão no reino de Deus, elas mostram isso
através daquilo que alimenta os seus relacionamentos. Agora, quando nós falamos de relacionamentos, nós falamos em 3 níveis de relacionamentos. Nós falamos em relacionamento com Deus, em relacionamento com os outros e em relacionamento consigo mesmo. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia em Romanos agora, capítulo 14. Aqui está Romanos 14, versículo 17. A mais clássica definição sobre o reino de Deus. Ela é contundente, ela é clara. Agora, quem é do reino do mundo não entende. Porque é aquela palavra difícil do grego que eu falei. Tem que ter a observação atenta. Quem é do reino do mundo não tem observação atenta à palavra de Deus. Então aqui é claro, versículo 17 diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então aí estão os 2 reinos. O reino deste mundo é comida, bebida, ou seja, tudo que representa ou que dessas coisas deriva. Tudo que é necessidade, tudo que é preciso para viver nesse mundo. O reino deste mundo é comida e bebida. O reino de Deus são outras coisas, são outros valores. Justiça, paz e alegria. A forma como nos relacionamos com Deus, conosco e com as pessoas, para quem está no reino do mundo, está baseado em comida e bebida. E para quem está no reino de Deus, está apoiado em justiça, paz e alegria. Então, vamos tentar transformar isso em miúdos. Uma pessoa que está no reino deste mundo, os seus relacionamentos, seja com Deus, é um relacionamento materialista. Estou buscando Deus porque eu preciso de uma bênção, eu preciso que Ele resolva esse meu problema. Ele tem que... Deus não resolveu, então eu estou bravo, porque Deus tinha que fazer, como que Ele não fez? Eu estou chateado, estou desconfiado de Deus. Pode não falar, mas está pensando. Será que Deus é Deus mesmo? Porque Ele não supriu aquilo, Ele não cumpriu aquela promessa, Ele não me deu aquilo, Ele não deu aquele bem que eu precisava. Eu estou desempregado há 2 anos, e Deus não me responde. Ora, eu não tenho dinheiro para comprar aquilo que eu preciso, cadê Deus? O relacionamento com Deus é assim. É um relacionamento baseado em comida e bebida. O relacionamento com as pessoas é do mesmo jeito. Cheio de dificuldades por causa... Vocês já viram o problema de herança? Vocês já viram família brigando, se matando, irmão, odiando irmão, gente com raiva, não se falando. Por quê? Porque por causa de um barraquinho. Ou uma mansão, um avião, um carro, ou um bem, ou qualquer coisa desse tipo. Reino desse mundo. É comida e bebida. Os relacionamentos são na base de comida e bebida. Eu gosto de você desde que você pague o que você me deve, ou me empreste um dinheiro, ou resolva meu problema, ou me dê. É assim que eu gosto de você. É do reino desse mundo. E o relacionamento consigo mesmo? Como é que é? Irmão, você está de cabeça baixa, está com um semblante triste, olhos fundos, o que é? Estou duro. Tenho dinheiro. Não consegui trocar o carro esse ano. Aquela porta de emprego não abriu para mim. Estou com um problema na minha vida financeira. É reino desse mundo. É reino desse mundo. Estado emocional, eletrocardiograma de cardíaco. Por causa de dinheiro. Por causa das comida e bebida. De coisas desse mundo. Agora, e o relacionamento das pessoas que estão no reino de Deus? Ele é feito na base de justiça, paz e alegria. Vamos ver isso, como que se expressa. Primeiro, quem busca o reino de Deus se relaciona em justiça, pois o reino de Deus é justiça. Honestidade com Deus. Uma vida sincera. Perdoado dos seus pecados. Confia do amor de Deus em qualquer circunstância. Isso é um relacionamento perfeito com Deus. Aconteça o que acontecer na minha vida, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele deu, Ele tirou, louvado seja Ele. Ainda que eu morro com Cristo. Ele é Pai, Ele não tem obrigação nenhuma comigo. Ele é meu Pai, eu o amo pelo que Ele é. Ele não me deu, eu continuo amando. Não deu certo, eu continuo servindo com amor. Eu não estou em crise porque eu sei que Ele me ama.
É um relacionamento de justiça. Justiça tem a ver com honestidade. É um relacionamento honesto com o Senhor. Ora, transporte isso para o relacionamento entre pessoas. Ah, você é meu amigo, se você me der dinheiro, eu caso com você. Se você for rico, eu só caso com você, mulher, enquanto você for bonita. Quando você ficar feia e engordar, não fico mais casado. Ah! Não é honesto. Na hora de casar, pega aquela menininha bacaninha, aí depois de 30 anos, você fica olhando e fala, ai. Não é honesto. Não é honesto. E você, irmã, casou com aquele galã, olha o que ele virou. Não é honesto. Não é honesto. Honestidade com as pessoas. Sabe, a gente fala algumas coisas, é tão complicado isso. Por exemplo, eu falo questão de horário. Marcou 10 horas, que horas que é que tem que chegar? Eu combinei com você 10 horas, que horas que eu chego? Que horas que você chega? 10 horas ou antes das 10 horas. Quem faz assim? Que cara chato, que cara implicante. É questão de honestidade. Se eu marquei com você 10 horas, e eu chego 10:01, eu roubei 1 minuto do teu tempo. Você tem tanta coisa para fazer, eu estou te desrespeitando. A não ser salvo algum acidente, caiu um avião em cima do carro que você estava andando. Sei lá, uma coisa desse tipo, né? Aí atrasa mesmo, não tem jeito. Mas, fala para o seu irmão, comprou, tem que pagar, irmão. O teu campo de negociação é antes de comprar. Antes de comprar o teu campo, compro, não compro, devo, não devo, faço, não faço, vou me apertar, não vou, dá ou não dá. É antes, depois que comprou tem que pagar, vende as cuecas, mas paga. Comprou tem que pagar. É o relacionamento em justiça com as pessoas. Na palavra, no trato. Vocês já leram na Bíblia que Jesus diz assim, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que ele fala na sequência? Que passar disso é de... Sabe o que significa isso? O que for fora disso dá uma abertura para Satanás entrar. Procedência maligna. Então o diabo encontra brecha e ele entra numa situação de uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Que diz sim, mas é não. Diz não, mas é sim. A pessoa está fazendo o quê? Abrindo uma brecha espiritual na vida dela. Por isso que Jesus diz, isso passa a ser de procedência maligna. Ou seja, essa situação é criada com o objetivo de satisfazer o desejo de Satanás. E ele vai se aproveitar disso. Então é uma honestidade com as pessoas. Você não tem que falar sim para todo mundo. Você não tem que falar sim para todo mundo. Quando eu era moço, rapaz, eu pedi para uma moça para namorar. E ela falou sim, mas ela não gostava de mim. E eu percebia, era melhor ela ter dito não. Eu não sei porque ela falou sim, talvez estava encantada. Eu não sei. Eu não sei. Mas ela falou sim, era melhor falar não. Ela fala sim, tem gente que não sabe dizer não. Tem que saber dizer não. Olha, eu queria conversar com você sobre aquilo assunto. Eu não quero falar. Vamos nos encontrar? Não, não posso. Vamos fazer aquilo junto? Não dá. Tem que saber. Não, vamos. Aí na hora não faz. Não vai. Não cumpre. Isso é desonestidade. Quem é do reino de Deus se relaciona com as pessoas em justiça, em honestidade. E se relaciona consigo mesmo em honestidade. Conhece as suas virtudes e não se exalta por elas. Conhece também os seus defeitos e não se destrói por causa deles. Trabalha para corrigi-los. Pede ajuda de Deus. É alguém que trabalha com justiça. O que é injusto? O cara achar que ele é rei da França. Se toca, você mora no Lausanne Paulista. Não é Lausanne da Suíça, é paulista. Então tem gente que acha que é rei da França, não é não. Você é funcionário no Andorinha, não é rei da França.
Então, tem que saber quem você é, suas limitações, suas fragilidades, suas fraquezas, seus defeitos, encará-los de frente. Isso é agir consigo mesmo em justiça, é coisa de cidadão do reino de Deus. Encarar desafios de mudança, de comportamento, de postura, de atitude. Isso é justiça. Que mais? Quem busca o reino de Deus se relaciona em paz, pois o reino de Deus é paz. Como é que nós temos paz com Deus? Pela prática da devoção. Nós temos paz com Deus primeiro, porque nos foi dada pelo sangue de Cristo, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora essa paz tem que ser conservada. Como que essa paz com Deus é conservada? Pela devoção, pela entrega de vida sincera, por atos devocionais, por intimidade com Deus. Isso é um relacionamento com Deus em paz. Aquela pessoa que se tranca no quarto para orar, aquela pessoa que participa dos cultos a Deus com prazer, com compromisso, ela vai expor suas dificuldades. Deus não vai dizer para ela, te rejeito, eu não te quero. Deus vai acolher e vai abraçar. Vai ter paz com Deus. Vai ter paz com Deus. Como é que nós temos paz com as pessoas? Ora, evitando as guerras e as situações de conflito. Toma prejuízo, irmão. Fica com a conta. Tenha dificuldade. O que depender de você, tenha paz com todos os homens. Paz com as pessoas é evitando intrigas, confusões, guerras. Pague para não brigar. Pague para não brigar. Para ter paz. Ter paz. Como é que nós temos paz com a gente mesmo? Diga para o seu irmão, se aceitando, irmão. Aceita esse teu nariz, essa tua perna torta, a tua barriga quilométrica, a tua língua torta. É assim que você tem paz com você. Aceita a tua condição social, teu estado emocional, aceita as tuas fragilidades, aceita as tuas virtudes, aceita quem você é, aceita a casa que você mora, aceita o salário que você tem. Ele é baixinho, eu sei, mas aceita. É assim que você vai ter paz com você mesmo. Aceitando-se. Aceitando, fica olhando, eu queria ter a barriga daquele irmão, eu queria ter os olhos daquele outro irmão, eu queria ter o dedo daquela outra irmã, eu queria ter o cabelo daquela mulher. Você quer ser um Frankenstein, minha filha. Você não quer ser gente. É por isso que você está querendo tudo dos outros. Vai virar um monstro. Ora, aceita como você é. Aceita. Você pode não ser tão bonito que nem eu, mas aceita. É bom ter microfone, né? Aceita, ora. Aceita como você é. Eu não estou dizendo conformismo com pecado, não estou dizendo conformismo com defeitos de caráter. Isso eu já falei antes. Você vai ser honesto, vai enfrentar isso, vai ter desafios para mudar. Mas fragilidades, eu também não estou dizendo conformismo com as suas fraquezas e ser fraco, não. Mas aceita, você é fraco, você tem dificuldades, todo mundo tem. Então aceita, e a partir do que você aceita, você constrói. E por fim, quem busca o reino de Deus se relaciona em alegria. Pois o reino de Deus é o quê? Alegria. Ter alegria não é ficar viver rindo à toa. E alegre. Tem gente que tem um semblante mais fechado do que o outro. Isso é traço fisionômico. Há pessoas que, você olha para elas, parece que ela cara assim. O Edson Teixeira está por aí? Cadê? Ô Edson, bem, eu nunca esqueço do Edson Teixeira, que ele fala que gosta de viajar comigo e com a Leonor. Ele usou a expressão um dia, né, Leonor? Ele falou, porque ele fica assim, aí ele olha para a Leonor e... Aí ele vira para mim do outro lado. Então
tem gente que tem uma característica, outro tem outra característica, cada um tem uma... Ser alegre não é uma questão... Tem gente que vive e está amargo por dentro, sei lá, é porque os músculos estão puxados para cima. Então, não sei explicar, mas... Eu não sei dizer porquê, mas é assim. E o outro caiu os músculos. Ser alegre não é viver rindo à toa. Ser alegre com Deus é ser satisfeito. Diga comigo, satisfeito. Não é ser satisfeito se. É ser satisfeito. Não é se. Em qualquer circunstância, ser satisfeito. Isso é o relacionamento com Deus de quem é do reino de Deus e é possuído pelo reino de Deus. É alguém satisfeito. Porque, veja bem, quando você se queixa do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus filhos, de quem que você está se queixando? De Deus. Como é que Deus me deu isso? Como é que Deus fez meu filho desse jeito? Como é que Deus me pôs nessa família, com esses pais assim? Como é que Deus me deu essa mulher? Está se queixando de Deus. Eu não estou dizendo que a tua mulher é maravilhosa. Eu nem tenho condição de dizer, nem quero dizer, nem sei. Que teu marido é extraordinário, não estou dizendo. Eu só sei o seguinte, está casado, irmão, agora é com você e Deus. E tudo vai começar com a satisfação. É ser satisfeito com o que tem. Ser satisfeito com o que você ganha, embora você pode progredir na vida, você pode se esforçar, você pode trabalhar, mas ser hoje satisfeito, isso é um relacionamento com Deus, de cidadãos do reino de Deus. O insatisfeito, ele está declarando, eu sou cidadão desse mundo, porque esse mundo é insatisfeito. O camarada tem um alto salário, encargo governamental, mas ele está sempre insatisfeito e tem que fazer alguma falcatrua, tem que ganhar um pouco mais, porque ele está descontente com o que tem. Ser satisfeito. Como é que a gente é alegre com as outras pessoas? É quando a gente sabe lidar com a adversidade sem desanimar. Fala comigo. Os relacionamentos não ficam prejudicados no meio de um contexto onde a pessoa que está lá no relacionamento é aquela pessoa, sei lá, amarga, triste. Não é ruim? Você gosta de se relacionar com pessoas que estão sempre tristes, abatidas, desanimadas, amargas? Você gosta de se relacionar? Você se sente bem? Você senta perto da pessoa lá na sua casa, na condução, aqui, senta, ela está do lado, você olha para ela e fala... O relacionamento é legal? Não é bom se relacionar com alguém animado? Com alguém entusiasmado? Cidadãos do reino. Sabe o que acontece? É que a gente está sempre pensando assim, é que eu estou cheio de problema. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Quantas pessoas têm alguns problemas na vida? Eu vou mais longe. Quem tem bastante problemas para serem tratados e resolvidos? Tem gente que diz, não, sou eu. Depois de Jesus e de Jó, eu sou o terceiro. Ainda esse é um bom crentinho, depois de Jesus e de Jó. E os relacionamentos com as pessoas vão ficando prejudicados, porque é alguém insatisfeito, não tem um bom relacionamento com Deus, é alguém que é desanimado, é alguém triste, é alguém... Por favor, me entendam no que eu estou falando. Morreu seu pai, é natural que você fique triste, que você chore, que você tenha um momento de tristeza, de abatimento. Eu não estou dizendo isso, vocês me entendem? Eu estou dizendo no cotidiano da vida, no dia a dia. O modo de ser. E quando você é alegre, você facilita o seu relacionamento com você mesmo. Tem gente que o maior problema que elas têm são elas mesmas. Elas não
não se suportam. Elas são tudo isso que eu falei até aqui de ruim, por causa delas mesmas, com elas mesmas, porque elas não se suportam. Ser alegre ajuda o seu relacionamento com você. Você passa a gostar de você, e se você não se aceitar, não gostar de você, não se amar, não se respeitar, você não consegue fazer isso com os outros e nem com Deus. Eu termino aqui a mensagem dizendo para vocês que você pode ter todo o dinheiro do mundo, e com ele você vai conseguir comprar valores desse mundo, o que farão de você um cidadão desse mundo. Então, se você quiser ser um cidadão desse mundo, realmente se comprometa com as coisas daqui e se envolva, corra atrás, a ponto de você não ter vontade, não ter tempo e não ter disposição para a igreja, para Deus, para as coisas de Deus, para a devoção. E você vai ser um daqueles crentes que diz assim: eu não vou à igreja porque eu não tenho tempo. Eu não participo daquela reunião de oração porque eu estou muito comprometido com outras coisas. Você vai ser assim, mas é uma escolha sua e eu respeito, se você quer isso. Se tiver um pouco de humildade, se tiver quebrantamento de coração para reconhecer seus erros, para assumir suas culpas e levar tudo isso ao Senhor em fé, em confiança no amor que o Senhor tem pela sua vida e no perdão gratuito que Ele te oferece, então você vai ganhar não os tesouros desse mundo, mas o maior tesouro, você vai ganhar o reino de Deus dentro de você. Um reino de justiça, de paz e de alegria.